Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bicast. Eu sou a Vanessa Vedequim, diretora de produto. Lembrando que o nosso Bicast está no Spotify, também estamos no nosso canal do YouTube e para os nossos alunos na plataforma de aprendizagem da Biamp. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Vanessa Vedequim? Sejam todos muito bem-vindos, queridos alunos e todas as pessoas que nos acompanham nas nossas plataformas. Grande prazer de estar aqui em mais um Bicast. Vamos começar. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema, Vitor, que se a gente procurar ele muito na internet, você vai ver que ele não é muito usual, né? E eu diria que nós somos um pouco precursores desse tema, que nós vamos falar hoje sobre desassociação. E aí, para a gente começar falando de desassociação, eu queria que você explicasse para os nossos alunos o que é a desassociação. Muito bem. Esse tema ele é muito polêmico, né? Porque ele é super. As pessoas ouvem sobre desassociação e entendem no primeiro momento, elas até se surpreendem, né? Acham algo realmente, talvez, um tanto forte, um tanto pesado, mas é algo realmente simples, algo muito positivo e que não precisa ser pesado, talvez como muitas pessoas acham, como muitas pessoas julgam, né? Então vamos falar sobre esse tema de desassociação. Desassociar nada mais é do que separar, né? Eu vou desassociar o meu relógio do meu braço, né? Então eu desassociei o relógio do braço, eu vou desassociar esse anel da minha mão, eu desassociei, né? Então isso é um processo de desassociação. Você está associado, então você se desassocia de um grupo de pessoas, você se desassocia daqueles seus velhos costumes, você se desassocia de velhos hábitos, você se desassocia talvez de vícios, né, de pessoas, do que você ouve, do que você vê. Então o processo de desassociação é realmente um processo de separação, de afastamento e muitas vezes temporário. Esse é o conceito, Van. Vitor, e qual que é a importância da desassociação na vida das pessoas? O processo de desassociação ele é fundamental. Existem vários ditados, né, inclusive ditados populares, que dizem o seguinte, que más associações estragam hábitos úteis. Tem um que diz que você é a média das pessoas que você convive, né? Diga-me com quem tu andas e direi que você é o fruto do meio que você convive, e assim vai, né? E de fato isso é verdade, é uma premissa de fato. É claro que nós não podemos generalizar, existem muitas pessoas que não nasceram num ambiente apropriado, né, com informações não muito apropriadas, com pessoas de mente escassa, e essas pessoas triunfaram, né? Depende muito, claro, da forma com que a pessoa encara, né, a vida. E aí existe até uma aula que a gente fala, a primeira aula da Biamp, do curso Biflow, nós falamos sobre razões íntimas. É claro que depende muito de você, você não pode colocar a culpa do seu fracasso ou do estado de vida que nós estamos, ou você está, na associação com os demais, porque muito parte de nós, independente da associação que você tenha. Mas a desassociação deste tipo de lugar, desse tipo de conteúdo, desse tipo de pessoas, ela ajuda muito na prosperidade, Vanessa. Você sabe, Vitor, que quando a gente olha para a teoria de Maslow, né, a gente olha para as necessidades básicas, né, e aí a gente acaba, as necessidades básicas, ela é fruto do ambiente que a gente vive. Assim como, por exemplo, quando a gente olha para a pirâmide de níveis neurológicos, o que é isso? Nós temos 7 estágios na nossa vida e o primeiro estágio, que é o que mais influencia as nossas ações, o que mais influencia o nosso dia a dia, é o ambiente e são as pessoas com que a gente convive, que a gente vive. Porque a gente nasce, a gente cresce e a gente convive com pessoas e a gente, às vezes, passa a vida toda escutando coisas que não vão influenciar a nossa prosperidade. Então, se você
cresce num ambiente onde as pessoas falam, por exemplo, que só rico, né, que tem prosperidade, ou que dinheiro é sujo, as pessoas antigamente elas tinham muitas dessas crenças limitantes. E isso acaba influenciando muito os nossos valores, a nossa forma de viver, como a gente cresce. A desassociação não quer dizer que a gente vá parar de amar, ou que a gente vai parar, ou que a gente vai romper 100%, principalmente com os nossos familiares. Mas quando a gente se desconecta das pessoas no nosso dia a dia e a gente se associa com pessoas que têm outros valores, a gente começa a conhecer outro ambiente, isso acaba influenciando muito no nosso processo de crescimento, de prosperidade. Como foi para você esse processo de desassociação? Porque eu sei que você fez um processo desse ao longo da sua jornada. Queria que você trouxesse essa experiência aqui para os alunos. Eu faço ainda, né? Eu faço ainda. Ivan, eu acho incrível assim, né? As pessoas que não devem estar na minha vida, elas acabam indo embora de alguma forma, né? É um processo hoje que é quase que natural. É um processo que natural, é um processo que de fato natural, mas eu criei um hábito, né? Então a minha tendência era me associar com pessoas parecidas com o Vitor lá de 2002, 2000, 2001, né? Como era o Vitor dessa época? Um cara indisciplinado, um cara que culpava o sistema, talvez pelo fracasso que eu estava no momento, um cara que dependia dos pais, um cara que muitas vezes trazia responsabilidade para os pais ou para a família, né, pela situação atual. Era um cara muito animado, um cara muito otimista, mas também um tanto irresponsável. Então, a minha tendência era me associar com pessoas parecidas, com pessoas similares. E essas pessoas também, a tendência delas era se associar com pessoas parecidas, ou seja, com pessoas similares. Então, o grupo de pessoas com que eu convivi durante muito tempo tinham as mesmas características, a mesma faixa etária, né, tinham o mesmo estilo de vida, moravam mais ou menos nos mesmos lugares, andavam mais ou menos com o mesmo carro, né, tinham perspectivas de vida muito parecidas, né, tinha uma história de vida muito parecida. Então, era o grupo de pessoas que eu convivia. Além disso, o tipo de conteúdo que eu consumia também era muito parecido, né? Por exemplo, nós não tínhamos o hábito da leitura, nós gostávamos muito de balada, né? A galera bebia pra caramba, nós gostávamos, por exemplo, quando entrava num trabalho ou ia fazer alguma coisa, nós não gostávamos muito de trabalhar, a gente preferia realmente nos divertir, né? Apesar que eu era também jovem, eu tinha 20 anos de idade. Sim. Então, o sistema, né, na qual eu fui envolvido, e eu tomei a decisão, claro que eu fui o responsável por isso, conviver, era um sistema muito parecido com o estilo de vida que eu tinha ali, né? Além disso, eu convivia num sistema que eu posso dizer que é um sistema metalúrgico. O que é um sistema metalúrgico? A minha família toda, todos os meus tios, todos os meus parentes, eles trabalhavam em fábrica, né? E não que trabalhar em fábrica não seja sinônimo de prosperidade, tá? Mas todos eles tinham a aposentadoria como um fim. Então, o meu mindset era, vou arrumar um emprego dentro de uma fábrica, vou trabalhar nessa fábrica, vou crescer dentro dessa fábrica, depois eu vou me aposentar. Então, eu tinha este mindset. Van, onde que tudo começou a mudar? Sim. Quando eu me deparei com o meu primeiro livro de prosperidade, que chamava-se Como Fazer Amigos, que existe até hoje, claro, um best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quando eu li esse livro, eu falei, nossa, que livro diferente, nunca ouvi esse tipo de conteúdo na minha vida. Depois, eu me deparei com a área de vendas. E na área de vendas, existem muitos treinamentos de desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a realmente acender uma luz. Eu falei, opa, tem coisa diferente, existe um outro mundo, existe um outro sistema, existe um outro tipo de informação. E aí eu gostei daquilo.
Então, por isso que eu acho também que depende muito da pessoa. Por quê? Porque muitos amigos, também tiveram acesso às mesmas informações que eu tive. Sabe por quê? Porque eu compartilhei na época. Olha Eu lembro que eu cheguei, muitas pessoas falei assim, olha o que eu descobri. Olha que essa informação que legal. Olha isso aqui que bacana. E muitas pessoas, a grande maioria, não se interessaram. Então, eu acredito que essa fome, né, por prosperidade já existia lá dentro de mim, mas estava adormecida a partir do momento que deu o clique, né? Então, eu acredito que depende muito da pessoa. Talvez as pessoas estejam ouvindo agora isso aqui e vão continuar na mesma. Outras pessoas vão dar um clique. Depende muito da pessoa. Você acredita nisso, Van? Eu acredito nisso e acredito também que durante a nossa vida, quantas oportunidades a gente não perde simplesmente porque a gente não está receptivo no momento em que a pessoa está trazendo a informação. Exatamente. Né? O que a gente às vezes chama isso do isso eu já sabia. O que esse cara está falando, né? Ou então, eu já vi essa informação em algum lugar. E a gente não para nesse momento para ouvir, porque ouvir é muito difícil, né? Ouvir efetivamente o que as pessoas estão dizendo é muito difícil. Sim. Muitas vezes as pessoas elas estão fechadas, né? E aí nesse momento, quando a gente neurologicamente a gente não se abre, né? É mais difícil de você perceber as coisas que a gente costuma dizer, né? As informações nas entrelinhas, que são as informações que vão fazer com que você progrida, são as informações que vão, às vezes é uma informação que vai fazer com que você mude a sua vida toda. Então, eu costumo dizer que a nossa mente é como se fosse uma antena de rádio, né? E Sim. Qual estação ela está captando? Então, naquela época, a minha antena, ela estava no modo, né, buscar prosperidade. Então, de forma inconsciente, eu estava insatisfeito com o estilo de vida que eu estava. Eu estava insatisfeito com o sistema. Eu estava, de fato, internamente buscando alguma coisa. E aquela coisa foi apresentada para mim. Então, se você tem fome por sucesso, por prosperidade, por crescer, por ganhar dinheiro, por ser uma pessoa melhor, a Be-Up, por exemplo, não entrou na sua vida por acaso. Você já estava procurando. Agora você precisa aceitar, né? Uma coisa é procurar, mas quando aparece, você precisa realmente estar preparado para aceitar. Então, voltando na pergunta que você me fez, e para concluir, né, para não ser muito longo, a partir desse momento, Van, eu comecei o processo de desassociação. Então, eu comecei, por exemplo, a reduzir a quantidade de televisão que eu assistia, né? Eu comecei a me desassociar de alguns colegas, depois de alguns amigos. Depois eu mudei de casa, eu saí da casa dos meus pais, né? Eu comecei a ler livros de forma assim frenética. Eu lia, sei lá, um livro por mês, a cada 15 dias eu lia um livro, né? Foi uma época muito intensa, assim, buscando conhecimento, conteúdo, enfim. E quando eu falo de desassociação, por exemplo, de amigos e família, não é que eu abandonei, né? Eu usei a técnica do resgate. O que é a técnica do resgate? Quando alguém está se afogando, você não vai salvar a pessoa, senão ela gruda em você e vocês dois afogam. Você se desassocia, né? Fica ali perto, para não deixar a outra afundar, e aí você vai por trás, pega essa pessoa e você salva essa pessoa. E eu fiz isso, eu me desassociei temporariamente. Eu tive uma associação, mas uma associação não, né, todos os dias. Uma associação distante, né? Alguns amigos, por exemplo, sou amigo até hoje, mas eu não vejo com frequência, né? Por quê? Por exemplo, eu vou conversar com algumas pessoas, inclusive amigos mesmo, assim, amigo mesmo, que cresceu comigo, a gente fala sempre de coisas do passado. Por quê? Porque hoje as informações não batem. Já aconteceu isso com você, Van? Você vai conversar com uma pessoa que você tem muita afinidade. E aí você vai conversar agora, cara, não casa as informações. Não tem nem assunto, né? Não tem nem assunto. Mas nós continuamos amigos. E o que a gente faz? Lembranças do passado. Exato. Dá risada do que passou, dá risada do que aconteceu, dá risada daquilo. Fala algumas coisas, mas se começar a se aprofundar, o meu tema, o que é? Sei lá, meu tema é prosperidade. A gente fala de negócio, de empresa. Eu falo desse tipo de assunto. Sim. Se é chato ou não, não sei. Mas é o que eu gosto de falar. É o que eu vivo. E a pessoa não está na mesma sintonia, às vezes, que você, né? Se a pessoa se ela trilha um caminho paralelo, com certeza ela estará.
mas se ela trilhou um caminho muito diferente do seu, ela não vai estar na mesma sintonia com você e não vai conseguir, a gente não consegue nem dialogar, né? Exatamente. Então, esse processo de desassociação, ele acontece até hoje. E aí, quando uma pessoa ela vai embora da minha vida, né, eu faço o possível, né? Eu acolho, eu ouço, a gente conversa, eu dou o meu melhor, né? O meu melhor. Eu faço o melhor, eu não sei, mas eu faço o meu melhor, né? Sim. E essa pessoa ela vai embora, né? Às vezes eu perco um colaborador, às vezes eu perco uma pessoa que eu conheci, às vezes eu perco um parceiro, faz parte da vida, né? Sim. Eu não fico tão decepcionado como antes. Antes, quando alguém ia embora da minha vida, nossa, meu Deus, será que o que eu tô errando? Ai, e hoje eu já entendi. Hoje eu entendi que quando a pessoa vai embora, né, da minha vida, e isso serve para você também, Vanessa, e para todos os alunos que estão nos ouvindo, ela deveria ter ido. Ela não faz parte daquele sistema que você está construindo, né? É importante entender. Agora você precisa entender que quem será que vai embora da sua vida? São as pessoas de qualidade ou são as pessoas que talvez sem qualidade referente à prosperidade? Aí você tem que avaliar, né? Exato. O que você acha, Vanessa? Estamos convictos. E assim, esse tema é maravilhoso, né? É um tema que eu gosto bastante, porque ao longo da minha jornada eu passei por grandes desassociações e hoje eu entendo que elas foram fundamentais para eu estar aqui, né? Nesse momento. E foram fundamentais para o meu processo de evolução. E as pessoas, e eu também tentei, numa época da minha vida, trazer algumas coisas para algumas pessoas da minha jornada e elas também não prestaram atenção, né? E hoje você percebe a diferença de caminhos que a gente acabou trilhando. Isso é tão claro para mim, mas tão claro, porque eu vivi isso. Então, para o aluno que está, né, nos vendo agora, nos escutando, tudo começa naquilo que realmente você deseja para sua vida, né? Em quem você vai se espelhar, em quem você vai se associar, qual a rede que você vai formar, o que você está vendo, o que você está escutando, tudo isso influencia no seu caminho e influencia no seu dia a dia. Então, isso é muito, muito importante. É um tema que às vezes choca um pouco, né, as pessoas quando a gente fala, porque muitas vezes exige que você vá se afastar, por exemplo, daquele tio, daqueles primos, daquelas pessoas que muitas vezes só falam coisas ruins ou estão conectadas numa outra frequência e que você não deveria estar ali, porque você ligar a televisão todo dia, só ver notícia ruim, ligar o rádio, só escutar coisas ruins, o que você está trazendo para a sua vida? Você não está enxergando, você não está tendo oportunidade de ter uma visão diferente de um caminho que você pode trilhar. E eu acho que você também fez isso super bem, né, Vitor? Acredito que sim. Acredito que sim. É claro que não é um processo simples, né? Por exemplo, sim. Eu adorava morar com meus pais, né? Eles são incríveis. Sim. Minha mãe levava comida no prato para mim, né? Então, minha mãe é mineira, cozinha muito bem, né? Muito gostoso, né? Inclusive, esses dias nós estávamos juntos e é sempre muito bom, né? Mas também cria um ciclo de codependência, né? Um ciclo, muitas vezes, de escassez, né? São mentalidades diferentes, né? E eu respeito meus pais, porque eles são os meus pais, eles Sim. têm a história deles, mas ele tem a vida deles, né? E eu tenho a Sim. minha vida. Eu não Sim. posso depender deles, né? Então, hoje eu sou um cara totalmente independente há muitos anos, né? Mais de 15 anos aí eu sou um cara bem independente, ajudo, inclusive, em casa, contribuo, ou seja, hoje eu consegui resgatá-los, né? Eles estavam afogando, no meu ponto de vista, eu me desassociei, né, e depois eu consegui resgatá-los, salvá-los, né? Então hoje eu contribuo com a vida deles, ajudo, né, dou conselhos, não faço papel de pai nem de mãe, mas dou Sim. conselhos, não dou trabalho, né? E hoje nós temos uma relação muito, muito, muito saudável. A minha saída, né, da casa deles foi muito bom para eles, né, a médio prazo, porque inicialmente eles ficaram, né, muito chateados com isso, né? Eu também, para mim foi muito legal, mas eu passei um perrengue, né, porque eu fui morar sozinho e tudo mais. Sim. Mas a médio prazo tudo se resolve, né? Sim. E tudo se encaixa e aí você percebe
as melhores decisões realmente que você tomou. Então, o processo de desassociação, ele é um processo muito positivo, é um ato de amor, eu acredito, viu, Vanessa? Exato, é um ato de amor, e é importante você que está nos escutando agora, que você entenda que a desassociação é isso, é um ato de amor. Você não vai deixar de amar, as pessoas não vão deixar de ter importância na sua vida, mas em algum momento se faz necessário, até para que você possa salvar outras pessoas, dependendo da situação que você se encontra. Vitor, o nosso papo está incrível hoje, mas a gente tem que finalizar agora o nosso Bicast. Muito obrigada pela participação e eu vou deixar para você encerrar, tá bom? Muito bem, terminando aqui mais um Bicast, espero que você tenha curtido. Ouça o maior número de vezes que você puder, apresente esse Bicast também para sua família, para algumas pessoas que você considera, né? Algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender, algumas pessoas curtem, outras pessoas não curtem, mas não tem problema, nós fazemos a nossa parte, e se você estiver sintonizado no canal da Prosperidade, pode ter certeza que você vai se conectar a esse tipo de conteúdo. Vamos para cima, tamo junto sempre, e até o próximo Bicast. Obrigado, Vanessa Vedecchini. Obrigada, Vitor. Até mais, pessoal. Seja mais, seja Biup, para cima. Tchau, tchau.